Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à notícia sugerida e comentada por M e narrada por Felipe. A queda do Muro de Berlim e a democracia. 9 de novembro de 1989. O mundo assistia enquanto milhares de alemães, empunhando marretas e outras ferramentas, demoliam um muro de concreto. Esse muro materializava a divisão política entre duas Alemanhas, uma comunista e outra dita capitalista, uma dominada pela União Soviética e a outra sob influência dos Estados Unidos, os maiores players da chamada Guerra Fria. Um muro erguido para impedir que os trabalhadores fugissem do paraíso que os soviéticos lhe haviam construído na República Democrática Alemã e migrassem para a escravidão da relativa liberdade econômica praticada na República Federal da Alemanha. Era o começo do fim da União Soviética e da credibilidade do socialismo estilo russo. O experimento social chamado União Soviética e a própria Revolução Bolchevique foram um tipo de soluço na história humana, uma trágica improbabilidade que se concretizou apenas em um clima de total colapso econômico e social derivados da Grande Guerra. Se o conflito nunca houvesse ocorrido, Vladimir Lenin provavelmente teria passado o resto de seus dias no exílio na Suíça, escrevendo suas obscenidades e jogando xadrez, sem poder algum para concretizar intentos genocidas. Seus amigos revolucionários morreriam como ele na obscuridade, dentro de uma prisão imperial ou no exílio. O czar Nicolau da Rússia e a aristocracia improdutiva continuaria a parasitar o campesinato e os trabalhadores russos, apesar das reformas econômicas e políticas que estavam sendo implementadas antes da guerra. Na Alemanha do Kaiser Wilhelm, reis provavelmente também continuariam seu parasitismo, até os poderes da monarquia alemã serem gradualmente eliminados por uma constituição liberal ao estilo inglês e entregues a parasitas pertencentes às novas oligarquias. Mas por razões aleatórias, os estados europeus e o presidente progressista norte-americano Wilson decidiram lançar seus habitantes em uma guerra totalmente cataclísmica, de proporções nunca antes vistas e cujas consequências perduram até hoje. As heranças quase que imediatas da guerra foram a ascensão de regimes totalitários como o fascismo latino, o nazismo e o comunismo. A princípio, os capos da União Soviética concentraram-se em brutalmente torturar e matar o próprio povo, até que Adolf Hitler, eleito na Alemanha por vias democráticas, não custa lembrar, deflagrou uma convulsão mundial ainda maior do que a primeira, que custou a vida de dezenas de milhões de pessoas. Em 1945, acuado dentro da chancelaria do Reich, Hitler cometeu suicídio e a União Soviética de Joseph Stalin ocupou a cidade de Berlim. A Alemanha vencida foi dividida entre Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética pelas forças parasitárias desses países. Os três primeiros formaram a República Federal da Alemanha em 1949. A zona soviética, na Alemanha Oriental, tornou-se a assim chamada República Democrática Alemã. A capital da Alemanha também foi dividida entre os 4 estados vencedores da guerra, o que fazia de Berlim uma ilha de relativa liberdade em meio à Alemanha Oriental. Durante os anos seguintes, conforme a Guerra Fria progredia, os soviéticos tentavam de todas as formas isolar os antigos aliados de sua porção em Berlim. Bloquearam estradas, construíram fortificações ao longo da fronteira e desviaram rotas de trens para não passarem pela cidade. O esforço de fechar a fronteira precisava ser feito para esconder e tentar evitar ao máximo as consequências da sovietização da Alemanha Oriental. Os russos confiscaram o capital acumulado e instalaram uma ditadura nos moldes de Moscou, resultando em um empobrecimento generalizado de uma população já castigada pela guerra. Muitas pessoas, principalmente jovens profissionais de boas qualificações, começaram a fugir para a Alemanha Ocidental, mesmo transformando a fuga da República, Republikflucht em alemão, em um crime. Em 1961, uma média de 1.000 pessoas fugiam da Alemanha Oriental todos os dias.
Entre 1949 e 1961, cerca de 3,5 milhões de pessoas, um quinto da população, fugiu para a Alemanha Ocidental. O grande problema para o regime socialista alemão era como manter seu rebanho dentro do curral. A dita solução começou a ser implementada na noite de 12 de agosto de 1961, na forma de um muro no coração da capital alemã, a materialização da cortina de ferro de Winston Churchill. Eventualmente, o muro, conhecido como Muro de Berlim, atingiu 155 quilômetros de muralhas de tijolos e concreto paralelas com uma zona de morte ao meio. A fronteira foi complementada com torres de vigia, bunkers e minas. Os guardas de fronteira foram instruídos a atirar nos que tentassem escapar. A infame ordem Schusswaffenruhe. O paraíso do povo mataria seu povo para impedi-lo de fugir. O horror da opressão socialista, todavia, fazia muitos alemães desafiarem a morte tentando escapar. Soluções criativas foram inventadas para tentar transpor a barreira, já que não podiam simplesmente caminhar até o muro. Muitos escalavam, cavavam túneis, pulavam de prédios próximos à barreira, voavam por cima do muro em balões caseiros ou atravessavam rios em submarinos improvisados. Pelo menos 100 mil pessoas tentaram escapar e cerca de 5 mil foram bem-sucedidas. A maioria pega no ato era jogada na prisão e cerca de 1.000 pessoas foram assassinadas na tentativa de fuga. Começa o ano de 1989. Os regimes socialistas satélites da União Soviética na Polônia e na Hungria se desintegraram. Os ventos de liberdade alcançaram a Alemanha Oriental e no dia 4 de novembro, 1 milhão de pessoas marchou exigindo o fim do comunismo. O Politburo, através de seus patetas em Berlim, tentou acalmar os ânimos, emitindo uma ordem permitindo a passagem irrestrita entre as duas Alemanhas. Multidões se apertavam nos pontos de passagem do muro e os guardas de fronteira, desorientados, abriram os portões. A euforia daquela noite, com os berlinenses cruzando de leste para oeste, não era o fim da RDA, mas essas emoções poderosas anunciaram o fim do regime. Nada, incluindo as tentativas desesperadas das autoridades da Alemanha Oriental de preservar seu Estado e as objeções furtivas das autoridades da Europa Ocidental à reunificação alemã, poderia conter a demanda popular por liberdade. No dia 9 de novembro de 1989, o muro enfim caiu. 2 anos depois, no dia 26 de dezembro de 1991, a moribunda União Soviética finalmente acabou. Com a queda da União Soviética e a aparente vitória da, entre aspas, democracia e do, entre aspas, capitalismo, o ideal de estados totalitários e do comunismo pareciam estar derrotados, apesar de continuarem existindo em países como China, Cuba e Coreia do Norte. Uma vitória da democracia, dizem os especialistas social-democratas gadosos da foice. A consolidação do Estado democrático de direito, muge o jurista ungulado mediano. A prova da ineficiência do comunismo, diz o sociólogo conservador bananeiro. Para o indivíduo leigo, fica a impressão de que a opressão e o totalitarismo são exclusividade de regimes ditatoriais comunistas / fascistas do passado e do presente, e de que regimes democráticos nos protegem do totalitarismo. Libertários sabem que isso é uma gigantesca mentira. Libertários conseguem ver claramente que o caminho da servidão não é uma estradinha de pista única, mas sim uma autobahn. A democracia é, por natureza, autoritária, pois é a imposição da vontade da maioria sobre a minoria através de injusta coerção. Uma democracia totalitária, usando as palavras do escritor holandês Frank Karsten, está aflorando no Ocidente de maneira assustadoramente rápida. Ela é fruto da doutrinação da população para buscar soluções estatais no intento de resolver qualquer mínimo problema. É fruto também da utilização de táticas de vitimização e de intimidação inerentes à política de maneira amplificada.
e da destruição de redes naturais de proteção ao indivíduo, o que o faz dependente do Estado do momento que nasce até a sua morte. Os libertários, presos nesse pesadelo orwelliano, observam a absurda apatia das pessoas perante os crescentes ataques às liberdades individuais perpetradas pelo Estado e as legislações estatais que transformam um sem número de comportamentos aleatórios em crimes, sem vítima, obviamente, que servem para acuar ainda mais o indivíduo, despindo-o até mesmo da liberdade de expressar uma opinião dissidente, insultar alguém ou contar uma piada. Infelizmente, a maioria das pessoas não percebe e não resiste ao crescimento do poder dessa democracia totalitária. Muitos no Ocidente, inclusive no Brasil, acreditam que, enquanto puderem votar, suas liberdades estarão garantidas. São direitos constitucionais, dizem, como se um pedaço de papel tivesse o poder de impedir indivíduos que possuem um monopólio da violência de fazer o que bem entenderem. Alguns se alegram quando seu político parasita favorito caça a liberdade de pessoas das quais eles não gostam. Outros caçam desculpas para legitimar comportamentos abusivos de agentes estatais, com frases do tipo: "Ah não, tá na lei, tem que cumprir". Eles não enxergam que o Leviatã tem várias formas e todas são monstruosidades. Todas acabam em muro de concreto e arame farpado, bota na porta no meio da noite, masmorra, tiro na nuca, vala comum. É só questão de tempo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos. Vamos ao rumo de 50 mil inscritos. Até a próxima!